Como já temos ouvido, Paulo aqui dirige palavras duras aos judeus, primeiro dizendo, o que os levava a se gloriar, as razões pelas quais eles se achavam importantes, os privilégios que eles tinham, e de fato esses privilégios realmente eram verdadeiros, eles tinham. Porém, eles tinham perdido de vista a importância desses privilégios e estavam agora, já há muito, usando isso apenas para se colocar numa posição superior aos outros, mas haviam se esquecido, perdido de vista o verdadeiro propósito desses privilégios. E o Senhor Jesus, quando caminhou aqui nesse mundo, ele teve alguns embates com os líderes do povo judeu, e ali fica muito claro na prática isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo aqui está apresentando um pouco de teoria, mas quando olhamos para os evangelhos e vemos a forma como aqueles líderes religiosos dos judeus iam até o Senhor Jesus e provocavam ele com preceitos, que muitas vezes nem eram exatamente preceitos da lei, mas da tradição deles, ou seja, da forma como eles interpretavam a lei. E naquelas circunstâncias ali, nós vemos o Senhor Jesus respondendo, obviamente com sabedoria, e mostrando a eles onde eles estavam errando. Um desses episódios nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8. Na verdade, esse capítulo ele é bem extenso e ele mostra bem claramente esse embate, ou um desses embates, mas nós gostaríamos de destacar aqui dois pontos do capítulo 8 do Evangelho de João. Primeiro, em relação à filiação, no versículo 17 de Romanos 2, nós vemos que Paulo se dirige àqueles que têm por sobrenome judeu. Já tem sido falado aqui no início, e agora também, na última intervenção, sobre a filiação, sobre o orgulho que os judeus tinham da sua origem. E no capítulo 8, então, do Evangelho de João, temos um exemplo. Versículo 33, começando aqui no versículo 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Também no versículo 39, responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. E Jesus então responde, Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas o que chama atenção é uma resposta que o Senhor Jesus deu para um desses homens que pertenciam a esse grupo da elite religiosa judaica, digamos assim, nesse Evangelho de João, no capítulo 3. O Senhor Jesus ele conversa com Nicodemos, e no versículo 7, na segunda parte, ele diz: necessário vos é nascer de novo. Também no versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, esse nascimento da parte de Abraão, tendo a origem em Abraão, não era suficiente para que um judeu fosse salvo, justificado. Esse tema ainda vai aparecer bastante, talvez no próximo capítulo, não sei se nós vamos chegar nele, mas isso não era suficiente. O judeu, sendo descendente de Abraão, ele tinha privilégios, mas ele não estava numa posição espiritual privilegiada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também uma outra circunstância, nós encontramos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, um outro momento em que o Senhor Jesus
precisa conversar ali com aqueles homens. E apenas fazendo uma conexão aqui com o capítulo 2 de Romanos, versículo 19, diz: e confias que és guia dos cegos. Essa era uma daquelas avaliações que os judeus faziam de si mesmo, né? Os judeus eles se consideravam guias de cegos, porque eles conheciam a palavra de Deus e eles então poderiam conduzir aqueles que não conheciam, aqueles que não tinham a vista espiritual, né? No capítulo 15 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus começa dizendo, então, no primeiro versículo, né? Então chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, eles falando com Jesus primeiro: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. O que eles estavam apresentando, né, e acusando aqui, indiretamente, o Senhor Jesus, né, se acusavam os discípulos de Jesus de fazer, então estavam acusando Jesus de ser um mestre ruim, né, porque ele não ensinava os seus discípulos direito. Não era com base na lei, mas com base na tradição deles, com base na interpretação que eles davam da lei, né? E isso era um ponto. Deus havia dado a lei a Moisés ali no deserto, né, antes mesmo do povo entrar na terra de Canaã, e a lei ela é boa, ela é justa, ela representa a vontade de Deus, mas ao longo dos séculos os judeus haviam se debruçado sobre a lei e tentado interpretá-la, né, de várias formas, e havia interpretações conflitantes, interpretações que não tinham nada a ver com o significado real da lei, e eles mesmos admitiam isso, dizendo que por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não dizem, por que os teus discípulos transgridem a lei de Moisés? Não, eles transgridem a tradição dos anciãos. E Jesus responde no versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então, Jesus agora confronta eles com essa realidade, né? Essa tradição aí que vocês criaram, esse volume imenso de escritos que vocês fizeram ao longo dos séculos, isso sim é uma transgressão da lei. E o Senhor Jesus então continua nesse capítulo 15, no versículo 7 ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O Senhor Jesus agora usa a própria lei da qual eles tanto se orgulhavam, para mostrar para eles que eles estavam sendo hipócritas, e que a própria lei já previa isso, ou melhor, que os profetas, né, as escrituras do Antigo Testamento, já apontavam para esse problema do povo de Israel. E ele, então, cita o profeta Isaías, cita nominalmente, né? E ele fala, então, que esse povo se aproxima de mim, se aproxima de Deus com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Será que isso é algo incomum nos nossos dias, né? Será que nós não fazemos tanto isso, ou não vemos tanto isso acontecer ao nosso redor? Será que nós somos rápidos para expressar palavras bonitas, belas, ler versículos, cantar belos hinos, mas o nosso coração está vazio, né? Será que nós prestamos atenção no significado dos hinos que nós cantamos? Será que nós prestamos atenção na mensagem que esses hinos trazem? Será que nós lemos a Bíblia diariamente e fazemos isso com um coração aberto para aprender? Ou será que nós apenas fazemos isso porque isso é uma tradição, porque nos falaram que é preciso fazer, né? Será que nós que pregamos, que falamos de estudos, né, fazemos isso apenas para mostrar o conhecimento que nós adquirimos? Ou será que nós fazemos isso com o propósito de edificar o próximo, edificar o irmão, edificar a igreja, né? E no versículo 9, mas em vão me adoram,
ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Né? De que adianta vamos voltar aqui em Romanos, no capítulo 3, no capítulo 2, eles repousarem na lei, eles conhecerem a vontade de Deus, eles serem instruídos pela lei, se eles ensinam doutrinas de homens. Né? O que eles faziam, então, com essa lei que eles tanto elogiavam, tanto se orgulhavam, né? E até mesmo a adoração era vã, né? Precisamos lembrar que a adoração pelo judeu era feita fisicamente ali no templo, né? Isso significa que eles levavam os sacrifícios no templo, eles levavam os animais ali, mas era apenas da boca para fora, era apenas o exterior, né? Eles não estavam prestando atenção no real significado daquilo. E será que conosco é diferente, né? Será que nós temos prestado atenção, sido sinceros na nossa adoração? Ou será que nós fazemos também apenas para ser parecido com os outros que também fazem, né? E continuando ainda um pouquinho no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Versículo 18, 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O Senhor Jesus está mostrando para eles o seguinte: olha, vocês estão aí preocupados que os meus discípulos não lavaram as mãos antes de comer. Isso é tradição judaica, né? Mas o que contamina de fato o homem é o que sai da boca e não o que entra. E o que sai da boca é o que está no coração. E do coração procedem. E aí as coisas que o Senhor Jesus menciona aqui são algumas delas, aquelas que Paulo menciona lá em Romanos, no capítulo 3, no capítulo 2, né? Nos versículos que nós estamos lendo. Romanos 2, versículo 22, adultério, sacrilégio, que é o desrespeito às coisas sagradas, né? E outras coisas mais que ele fala aqui sobre furto, versículo 21, são coisas que estavam no coração daquele povo e que não estavam sendo... eles não estavam se preocupando com isso, eles estavam se preocupando apenas com o exterior. E por fim, o versículo 14 de Romanos 15, o Senhor Jesus disse para eles assim: olha, vocês realmente são guias de cegos. Vocês estão certos. O que Paulo disse lá em Romanos, que vocês pensam a respeito de vocês está certo. Vocês são guias de cegos. Porém, o que o Senhor Jesus acrescenta no versículo 14 de Mateus 15 é: deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, de fato, eles conduziam cegos, mas eles também eram cegos e, portanto, essa condução era inútil, né? E poderia levar a quem fosse conduzido para a cova. Então, sim, são lições que nós podemos e devemos aprender a respeito de como nós estamos conduzindo a nossa vida espiritual, como nós estamos nos ocupando com as coisas de Deus, com o que tem na palavra de Deus, né? É uma preocupação legítima que nós temos, ou é apenas uma ocupação legítima, né, que nós temos e fazemos da palavra de Deus, ou é apenas para alimentar o exterior, o nosso ego? Bom dia. Bom, fica evidente aqui que um dos aspectos que o apóstolo Paulo
quer tratar aqui nesse começo de capítulo, fica evidente, irmãos, que um dos aspectos que o apóstolo Paulo quer tratar no começo desse capítulo foi o que o irmão já bem explanou, que é a questão da hipocrisia. Então nós vemos que no versículo 18, ali na segunda linha, eles aprovam as coisas excelentes que eles receberam pela revelação da lei, que era a vontade de Deus para o povo de Israel. E logo depois, nos versículos seguintes, nós vemos que eles não praticavam as coisas que eles aprovavam. E nós vemos que na hipocrisia também tem um elemento da questão da incoerência. E se nós pegarmos em contraste, no capítulo 1, quando nós vemos Paulo falando dos povos que detêm a verdade em injustiça, nós vemos que eles não só praticam as coisas que desonram a Deus, mas eles também consentem. Deixa eu rapidamente achar o versículo. 32, obrigado. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não só somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então nós vemos que aqui, pelo menos, o elemento de incoerência não tem. Eles não aprovam coisas excelentes e, obviamente, também não vão praticá-las. Em contraste com os judeus que Paulo vem tratar agora que eles aprovam a vontade de Deus, mas eles não praticam essa mesma vontade. E como o irmão já bem disse, nós também podemos cair neste erro de aprovar as coisas que são corretas e não praticá-las. E sabemos que o ideal que Deus espera de nós é que nós pratiquemos aquilo que nós aprovamos. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro caso que também pode acontecer, que não flui diretamente do texto, mas é uma outra realidade, que é nós praticarmos o que é correto, mas nós não reprovarmos, ou seja, fazermos vista grossa quando nós vemos alguém fazendo algo que não é correto. Então, quando nós vemos algo que é da vontade de Deus, nós aprovamos, e quando nós não repreendemos, reprovamos algo que não é da vontade de Deus, nós consentimos com isso, que foi o caso ali de Romanos 1. Eles não somente faziam, mas eles consentiam vendo outras pessoas fazendo o que não era da vontade de Deus. Então isso é algo que eu gostaria de chamar a atenção, de que nós devemos, de fato, em nós aprovarmos e praticarmos a vontade de Deus, mas também quando nós, por acaso, podemos ver em algum irmão que ele não está fazendo o que é correto, fazendo o que é da vontade de Deus, nós não devemos deixar de repreender esse mal, não devemos deixar de reprovar esse mal, porque, em consequência, nós estaremos consentindo com este erro. E nós temos um caso, eu não vou ler, mas nós temos um caso que é bem conhecido, que o próprio apóstolo Paulo que escreve, lá em 1 Coríntios capítulo 5, que é exatamente um caso disso, que eles, não reprovando um mal entre um irmão, eles acabaram consentindo com esse pecado. Então, gostaria de deixar também essa palavra para os irmãos, que nós possamos sempre relembrar disso, que é muitíssimo importante, aprovar, praticar as coisas corretas, mas também não fazer vista grossa quando vemos algum irmão que não está fazendo isso.